Saudações tricolores, vem falar de Flu. Tem notícia interessante, tem notícia importante sobre alguns jogadores que o Fluminense já tem no seu elenco, sobre algumas renovações contratuais que já estão bem encaminhadas. O presidente Mário Bittencourt, o atual presidente Mário Bittencourt, que é candidato também à reeleição no cargo de presidente lá no dia 26, conhecido como próximo sábado, ele falou há pouco tempo atrás com o portal Netflu sobre como andam as questões de renovações contratuais. A gente sabe que o Germancano já renovou, que já teve um reajuste no seu salário, mas ainda tem algumas renovações que estão bem encaminhadas, que são o caso de Manuel, Paulo Henrique Ganso, André e também do colombiano John Arias. Então nós vamos falar nesse vídeo aqui sobre como está o status de cada uma delas, para a gente deixar todo mundo aí do outro lado muito bem informado e sabendo sobre quais serão os próximos passos do Fluminense em relação a cada um desses jogadores. O importante é que Germancano já renovou e a gente percebeu que ele fez falta lá na Argentina, né? Perderam o jogo hoje na estreia da Copa do Mundo. De repente, com o Germancano em campo, eles conseguiriam sair com a vitória, porque o argentino fez 44 gols no ano, foi o argentino que fez mais gols em relação a todos os outros que estão na lista lá da Copa do Mundo. Então a gente vai falar sobre essas renovações que já estão bem encaminhadas, só que isso dito pelo próprio presidente do Fluminense, o atual presidente Mário Bittencourt. Para quem ainda não conhece, esse aqui é o canal Quintal Tricolor. Seja muito bem-vindo, me chamo Gabriel Neves, estou sempre por aqui trazendo atualizações importantes sobre o nosso Flusão. Caso ainda não seja inscrito, deixa a sua inscrição aí embaixo para estar ajudando a gente. Caso não tenha curtido o nosso vídeo ainda, já deixa o like, porque tem gente que vai até o final, não deixa o like e também não se inscreve. Então, você, torcedor tricolor, quer ficar bem informado, quer saber tudo do Flusão, então deixa a sua inscrição aí e também já deixa aquele likezão pra tá dando muito apoio aqui pra gente no Quintal Tricolor. Vamos começar falando sobre o caso do André. O Fluminense tem contrato com o jogador até 2025, só que a gente sabe que o Fluminense, pouco tempo atrás, tinha dito que venderia o jogador caso chegasse uma proposta de 20 milhões de euros. Proposta essa que não chegou e o Fluminense, inclusive, teria mudado de ideia, não quer mais receber nenhum tipo de proposta para o André. E, além disso, o Fluminense quer esticar o contrato do jogador até o final de 2026. A proposta já está na mesa, as partes já se conversam e tudo indica que Fluminense e André caminham para uma renovação, para uma extensão de contrato bem tranquila, sem nenhum tipo de surpresa para a torcida do Fluminense. E claro, que aumentando o vínculo do atleta com o clube, ele vai ter um reajuste salarial e também a multa rescisória vai subir alguns degraus. Então, o André e o Fluminense já conversam, conversas bem avançadas sobre a questão da renovação. Falando agora, ainda nesse meio de campo, sobre Paulo Henrique Ganso. O Fluminense tem contrato com o Paulo Henrique Ganso até o fim de 2023. Então o Fluminense quer esticar esse contrato do Paulo Henrique Ganso também. O Fluminense quer aumentar o contrato com o Ganso porque ele foi fundamental nessa temporada, recuperou o bom futebol, fez chover dentro de campo, foi um dos melhores e com certeza um dos destaques do Fluminense nessa temporada de 2022. Então o Fluminense e o Paulo Henrique Ganso já conversaram e já existe por parte do Paulo Henrique Ganso um aceite da oferta. Porém, o Paulo Henrique Ganso está aguardando a decisão das eleições que acontecem no dia 26. Eu acho um erro em ficar aguardando por isso, mas a gente entende que o jogador também tem sua preferência política dentro do clube. Então, Paulo Henrique Ganso e Fluminense já tem proposta firmada, porém aguardam o dia 26 para saber como fica a situação. Falando agora do zagueiro Manuel. O zagueiro Manuel tem contrato até abril de 2023 e o Fluminense quer renovar não só com ele, mas também com o zagueiro David Braz. Na questão do Manuel, tudo parece já estar bem encaminhado, bem acertado entre as partes e o Fluminense deve estender o contrato do Manuel pelo menos até o fim de 2023
podendo ser que o Fluminense estique até 2024. Mas parece, tudo indica que as partes já se conversaram e o Manuel também vai aceitar uma extensão contratual. Indo da zaga direto para o ataque agora, falando sobre o colombiano John Arias. Já tem vídeo aqui no canal da gente explicando tudo nos mínimos detalhes sobre como anda essa negociação. Mas vale sempre lembrar que o Fluminense só tem 50% dos direitos do John Arias e busca, junto ao Patriotas, um acordo como foi firmado nos primeiros 50% para adquirir 100% do atleta e com isso se blindar também de possíveis investidas do mercado. Caso isso aconteça, o Fluminense assim vai poder propor ao John Arias uma extensão contratual e também uma adequação salarial para o jogador, que assim como o Paulo Henrique Ganso, como o próprio André e também o Germancano, foi fundamental nessa temporada de 2022. Então o Fluminense quer se blindar de possíveis propostas do futebol, principalmente lá de fora, lá do exterior. A gente sabe que tem clubes de Portugal e da Espanha que já procuraram informações sobre o atleta. Das negociações que nós falamos agora, essa é a única que não tem uma proposta firmada pro jogador, porém já tem uma proposta, uma conversa iniciada junto ao Patriotas para adquirir os 50% que faltam do John Arias. Agora falando sobre Fernando Diniz. Fernando Diniz tá na mesma situação do Paulo Henrique Ganso, só que a diferença é que o Diniz, o contrato já acaba agora em 22. O Diniz já aceitou a proposta salarial e o tempo de contrato que o Fluminense propôs até o final de 2024. E temos que lembrar que o Fluminense tem um projeto muito bom para o Fernando Diniz, que é fazer com que todo o Fluminense, toda a divisão de base do Fluminense, elenco principal, jogue da forma como o Diniz gosta, no famoso dinizismo. Então, Fluminense e Fernando Diniz já tem uma conversa iniciada e uma proposta firmada. E o treinador já aceitou a proposta. Mas assim como o Paulo Henrique Ganso, também tem sua preferência política dentro do clube, o que eu acho um erro. Ele tem que gostar do clube, não do cara que está ali na presidência. Mas a gente sabe que eles tiveram atrito com o Celso Barros na outra ocasião, quando o Diniz acabou deixando o clube. Então, caso o Mário Bittencourt vença a eleição no dia 26, provavelmente no dia 27 ou dia 28, teremos alguns acordos, alguns contratos firmados, uma extensão de contrato para cada um dos atletas que eu acabei de citar aqui no vídeo, e tudo isso só vai acontecer a partir do dia 26. Depois que acabar a eleição, a gente vai saber se essas negociações realmente vão avançar ou vão retroceder, porque dependendo de quem esteja na cadeira majoritária dentro do Fluminense a partir do próximo dia 26, isso tudo que eu acabei de falar com vocês pode mudar, porque nós também teremos que saber qual é a ideia da possível gestão que vai assumir o Fluminense. Então, até o momento, essas são as informações sobre as possíveis renovações do Fluminense e também as possíveis extensões de contrato que o Fluminense queira fazer com esses jogadores que foram fundamentais na temporada de 2022. Muito obrigado por ter ficado com a gente até o final do vídeo. Deixe o seu comentário aí pra gente saber o que vocês acharam sobre as informações do Manuel, John Arias, André, Paulo Henrique Ganso e também do Fernando Diniz com o nosso Fluminense. Saudações tricolores, não esquece de se inscrever caso não seja inscrito, deixar aquele curtir e, como eu falei, deixa o comentário que é muito importante aqui no Quintal Tricolor também. Compartilha pra geral, hein? Saudações tricolores, o céu é o limite para o Fluminense. Tamo junto, família.